Boa noite. Hoje vamos falar então de artrite séptica do tornozelo e osteomielite da tíbia. A artrite séptica do tornozelo é considerada rara, sendo responsável por 3,4 a 15% de todas as artrites sépticas, traz grande potencial de mortalidade e morbidade. O atraso no seu diagnóstico leva a lesões cartilaginosas, instabilidade ligamentar e osteomielite. 25 a 50% dos pacientes terão perda de função irreversível. A artrite séptica pode ocorrer por disseminação hematogênica, propagação por continuidade e inoculação direta. Osteomielite concomitante ocorre em 30% dos casos. A suspeita é clínica, uma vez que os laboratoriais nem sempre são confiáveis. Paciente apresenta dor de início súbito em 85% dos casos, limitação da amplitude de movimento, derrame articular em 78% dos casos, calor local, edema e vermelhidão. Em 57% dos casos haverá febre. Em 22% dos casos, o acometimento é poliarticular. A tabela traz alguns fatores de risco, como extremos de idade, doenças autoimunes, procedimentos prévios, entre outros. A ocorrência de artrite séptica após artroscopia é de 0,15 a 0,6%. Gonorreia e clamídia devem ser pensados em pacientes jovens, acometendo mais mulheres. Em 25% dos casos, os pacientes têm história de DST prévio. Na suspeita de artrite séptica, são coletados aí exames de sangue, como VSG e PCR. Leucócitos estão aumentados em apenas 47% dos casos. VSG e PCR são sensíveis, porém poucos específicos. Leucócitos acima de 10.000, VSG acima de 30 e PCR acima de 100 fala a favor de artrite séptica. São úteis principalmente para acompanhar o tratamento. Função renal e hepática e prova de coagulação também são solicitados para acompanhar o tratamento. Hemoculturas devem ser coletadas antes de iniciar o antibiótico, porém eles trazem o microorganismo em poucos casos. Outros exames estão sendo usados recentemente como marcadores de artrite séptica. Procalcitonina elevada rapidamente em pacientes com infecções bacterianas e fúngicas. A presepsina sérica e sinovial aumentam infecções bacterianas. A punção articular é o padrão ouro para diagnóstico. Se usa o acesso do portal anteromedial de forma séptica para coleta. A agulha entra medial ao tendão tibial anterior, ao nível da articulação. Pode ser guiado por ecografia ou fluoroscopia, se necessário. O material deve ser enviado para contagem de células, análise de cristais, GRAM e cultura. O capítulo traz essa tabela mostrando a análise do líquido sinovial e de qual microorganismo suspeitar conforme os resultados dessa análise. Geralmente, as artrites sépticas se apresentam com mais de 50.000 leucócitos, porém, algumas doenças de depósito de cristais também podem ter essa contagem elevada, principalmente gota e pseudogota. As culturas são positivas em 60 a 80% dos casos, sendo positivo em apenas 50% dos casos quando o patógeno aí é gonococo. As culturas guiam o tratamento medicamentoso. Falso positivos são possíveis. Os estáfilos e o streptococcus são os micro-organismos mais comuns, seguido do gonococo. Se clínica muito sugestiva, o tratamento deve ser administrado, mesmo que as culturas estiverem negativas. Devem ser sempre solicitadas radiografias, que provavelmente serão normais. Nos casos subagudos, já podem apresentar destruição óssea. Radiografias são importantes para diagnóstico diferencial, principalmente. Ultrassonografia pode detectar aí abscessos de sinovite. A tomo vai mostrar a destruição óssea antes do raio-x. O exame mais específico é a ressonância magnética, que mostra sinais precoces de alterações cartilaginosas e ósseas e presença de osteomielite. Todos os exames são complementares e não conseguem diferenciar artrite séptica de derrame articular. Vários diagnósticos diferenciais são possíveis, como osteoartrite, artrite inflamatórias, fraturas, infecções extraarticulares, entre outras. É importante lembrar que articulações que são submetidas à inflamação crônica e ao uso crônico de corticoide têm mais chance de infecção, então pode haver concomitância entre artrite séptica e gota ou artrite reumatoide, por exemplo. O tratamento para artrite séptica tem como objetivo principal esterilizar e descomprimir a articulação, maximizar a função da articulação e minimizar risco de mortalidade. O paciente deve ser internado, articulação imobilizada, dor aliviada. Após coletar culturas, o antibiótico EV deve começar e o paciente deve ser levado a bloco. O atraso no tratamento pode levar à destruição irreversível da articulação, sepse e morte. A agressividade do quadro depende das comorbidades do paciente, origem da infecção e tempo decorrido. Geralmente, infecções por gonococo não necessitam de cirurgia, enquanto estáfilo e grãos negativos costumam ser mais agressivos. A antibiótico terapia começa empiricamente conforme cada paciente, resultados de exames e prevalência local de micro-organismos. As penicilinas e cefalexinas de primeira geração costumam ser a primeira escolha, visto que os micro-organismos mais envolvidos são estáfilo e strepto, como a cefazolina
1 ou 2 gramas 3 vezes por dia. No caso de alergia, pode ser substituído por Clinda 600 ou 900 miligramas 3 a 4 vezes por dia. Para estáfilo resistente, o MRSA, inicia-se com vanco. Para pacientes com risco de infecção por gram-negativo, como pacientes com infecção urinária ou uso de drogas injetáveis, a recomendação é iniciar com cefalosporina de terceira ou quarta geração, como a ceftazidina e o cefepime, ou pipetazo. No caso de gonococo, utiliza-se ceftriaxona por 24 a 48 horas EV e depois completa com antibiótico da mesma classe via oral até fechar 10 dias. Azitromicina 2 gramas, dose única, ou doxacilina 100 gramas, de 12 em 12 horas por 7 dias, pode ser incluída na suspeita de outras DSTs. Para fungos, se utiliza conforme micro-organismo isolado. Costuma ser prescrito anfotericina B ou anzóis via oral. Assim que as culturas estiverem prontas, o antibiótico deve ser ajustado. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, sendo recomendado que seja endovenosa pelas 2 primeiras semanas. Para pacientes sem condições de cirurgia, pode ser optado pela drenagem seriada da articulação. Há bons resultados descritos na literatura, que seria ausência de deformidade em flexo, anquilose e osteomielite secundária, nos pacientes que foram submetidos à drenagem seriada da articulação afetada em relação à artroscopia, que foi nesses resultados da literatura, foi qualquer articulação, não apenas o tornozelo. A mortalidade foi maior, uma vez que o paciente que recebeu a drenagem tinha mais doenças de base. A drenagem artroscópica é realizada sob anestesia geral, é uma técnica menos agressiva, que permite a visualização da articulação, reduzindo o risco de artrofibrose e deiscência, trazendo uma reabilitação mais rápida. São usados portais anterolateral e anteromedial clássicos e mesmo materiais para desbridamento e lavagem da articulação, com 9 litros de Ringer lactato ou mais. Pode ser realizada a coleta para biópsia e cultura também. Não tem evidência para essa lavagem ser realizada com antibiótico. Os portais são deixados abertos para drenagem. Se os sintomas persistirem e ou exames não tiverem melhora, os autores recomendam realizar a ressonância devido ao risco de 30% de osteomielite. Provavelmente vai ser necessária outra cirurgia. Havia aberta a opção de escolha para cirurgiões que não saibam artroscopia ou quando não há material disponível ou na falha da drenagem artroscópica. O acesso deve ser anteromedial, entre o malelo medial e o tibial anterior, pois apresenta menos risco de lesão neurovascular. Na impossibilidade de visualizar a porção lateral do tornozelo, se faz outra incisão anterolateral. Uma alternativa é a incisão anterior, que é realizada lateral ao tibial anterior, ao nível do retináculo extensor até a articulação talonavicular, com cuidado para não lesar estruturas neurovasculares e os tendões. Na falha desses tratamentos, está recomendado o artrodese tornozelo em 2 tempos. Primeiro se remove todo o tecido infectado e usa cimento com espaçador. Em um segundo momento, com fixação externa ou interna, realiza artrodese. No pós-operatório, o paciente fica sem carga com RoboFoot. Quando as incisões estiverem cicatrizadas, ele vai iniciar com fisioterapia para ganho e manutenção da amplitude de movimento e depois a carga progressiva. Na osteomielite crônica, é uma patologia devastadora e desafiadora para diagnóstico e tratamento. Os membros inferiores são mais suscetíveis à osteomielite devido a pouco subcutâneo, irrigação pior, proeminências ósseas e mais fraturas expostas. A infecção óssea traz grande mortalidade, altos custos, perda de função, amputações e longo período de reabilitação. Osteomielite crônica é a infecção do osso com progressiva destruição óssea que pode ser causada por diferentes patógenos, principalmente na vigência de pé diabético. O capítulo foca principalmente na causa pós-traumática das osteomielite crônicas de tíbia. Mais de 44% dos pacientes com fratura exposta tratados com placa apresentarão osteomielite, contra 7% nos tratados com hastes. Para fraturas fechadas, a taxa é de 0,5% a 2%. Acomete principalmente pessoas jovens, trazendo altos custos sociais e econômicos. O diagnóstico e tratamento precoce reduzem as taxas de complicações. Mesmo com um tratamento adequado e rápido, 20% a 30% irão apresentar recorrência. A classificação mais utilizada é de Cierne-Meder, que classifica aí o paciente em 3 categorias, A, B ou C, e a localização em 4 categorias, 1, 2, 3 e 4. O paciente A é o paciente saudável, com sistema imunológico adequado, com boa vascularização. O paciente B é aquele que apresenta fatores de risco locais ou sistêmicos para uma má resposta, como diabetes, tabagismo e imunossupressão. O paciente C apresenta riscos elevados de complicações e mortalidade, e o tratamento proposto deve trazer benefícios que superem os riscos de piorar o quadro do paciente. A localização 1 é medular, a 2 é superficial, a 3 é localizada e a 4 é difusa. A infecção medular só atinge a medula do osso e a superficial apenas a superfície, acometendo partes moles.
A osteomielite localizada é A1+2, porém a sua ressecção não leva à instabilidade. A osteomielite difusa é 1+A2, com necessidade de fixação após desbridamento. A infecção ocorre por disseminação sanguínea ou por continuidade. O primeiro acomete mais jovens abaixo de 20 anos ou idosos acima de 60, sendo o estáfilo o micro-organismo mais comum. Por continuidade, ocorre mais em adultos, por trauma, ferida, ulceração ou cirurgia com necessidade de implante. Costuma ser infectado por patógenos diversos e o mais comum também é o estáfilo, seguido do estáfilo coagulase negativo, Enterobacter, Strepto e Pseudomonas. Diabetes, doença vascular, imunossupressão, tabagismo são fatores de risco. Quando há presença de implantes, a bactéria produz um biofilme que se adere ao material e não permite a ação do sistema imunológico. A infecção chega ao osso pela circulação. Se não for curada no início, leva a necrose óssea e sequestro, que são coleções de necroses que atuam como biofilme. O sistema imunológico vai reabsorvendo o osso destruído e é um novo osso, mais denso e mais grosso, que vai se formando. O diagnóstico é desafiador e geralmente é uma combinação de alterações clínicas, laboratoriais e radiológicas. Clinicamente, o paciente pode ser assintomático ou pouco sintomático, apresentando dor crônica localizada, febre baixa, aumento de volume, eritema e fístulas. A história do trauma deve ser bem coletada, bem como a história médica pregressa. Os exames laboratoriais podem ser normais, principalmente em pacientes diabéticos e imunossupressos, são mais úteis para monitorar o tratamento. Deve-se solicitar albumina, pré-albumina, vitamina D, glicose e creatinina para avaliar status nutricional e função renal. Solicita também leucócitos, PCR e VSG. Geralmente os leucócitos estão acima de 11.000, com mais de 70% de neutrófilos. PCR e VSG aumentam em qualquer inflamação e não são específicos para infecção. O PCR apresenta pico 2 dias após a piora clínica do paciente e baixa rapidamente com 7 dias, se houver resposta ao tratamento. O VSG sobe mais devagar e demora 3 meses para normalizar. A procalcitonina está elevada em pacientes com infecção fúngica e bacteriana, apresenta pico com 2 dias e normaliza com até 7 dias. Antes de começar o antibiótico, deve-se coletar culturas. Apenas 41% dos pacientes com bacteremia têm febre, então coletar hemoculturas periféricas em todos é mandatório. Cerca de 20% apenas serão culturas positivas. A biópsia óssea é o padrão ouro para diagnóstico, porém apresenta vários problemas. A avaliação entre patologistas das peças histológicas é divergente na maioria das vezes. A definição entre aguda e crônica na análise é controversa. Apesar disso, a maioria dos protocolos recomenda cultura e o exame histopatológico da peça óssea. O diagnóstico microbiológico é essencial na osteomielite. O antibiótico tem que ser guiado por cultura, uma vez que 75% das vezes o antibiótico empírico administrado apresenta resistência no antibiograma. Coletes com suaves são realizados muitas vezes, porém a contaminação cruzada com a flora da pele é bem comum. A coleta de material de tecidos superficiais só corresponde com a infecção óssea em 30% dos casos. Então, a cultura deve ser realizada de peças retiradas dentro do osso. A pesquisa para anaeróbicos também deve ser feita, uma vez que as culturas padrões para aeróbicos detectam apenas 40% dos anaeróbicos. O antibiótico deve ser descontinuado 2 semanas antes de coletar o material para a cultura, para não apresentar falso negativo. As peças devem ser obtidas de dentro do osso com técnica asséptica. Se houver ferimentos abertos, primeiro desbridar e lavar sem antibiótico no produto da limpeza e depois coletar a amostra. É sempre preferível pegar a amostra óssea de pele fechada. Tem que usar um coletor adequado e enviar a amostra imediatamente para análise. Os autores fizeram uma pesquisa e mostraram ter mais sensibilidade e especificidade se enviar a peça óssea em líquido PBCB que apenas soro. O PBCB é um meio enriquecido nutricional que neutraliza ações dos antibióticos. Culturas para anaeróbicos, micobactérias e fungos devem ser realizadas nas suspeitas desses colonizadores. Para pacientes submetidos à amputação, deve ser realizada cultura óssea de um fragmento marginal. Se negativo para a infecção, o tempo de antibiótico pode ser encurtado. Se positivo para a infecção, que são cerca de 35 a 40% dos casos, há aumento da morbimortalidade desses pacientes. Estudos mostram que uma margem de 5 a 10 milímetros do local da osteomielite em ressonância traz bons desfechos. Novos métodos de análise molecular conseguem trazer mais informações acerca do patógeno que as culturas convencionais. A reação em cadeia da polimerase, por exemplo, é uma ótima técnica para sequenciar o DNA do micro-organismo envolvido e consegue detectar em 96,7% dos casos com precisão. Por outro lado, esses métodos não trazem informação de resistência aos antibióticos, são de alto custo e poucos disponíveis. Os exames de imagem são utilizados para diagnóstico e acompanhar tratamento. No geral, é necessário mais de um tipo de exame entre radiografia, tomografia e ressonância magnética.
As alterações radiográficas podem ser vistas apenas 2 semanas após o início da infecção. Apresentam osteopenia, reação preaxial, esclerose, entre outros achados. O raio-x é de baixo custo e bom para acompanhar a cicatrização. A tomografia é um bom método para planejamento pré-cirúrgico e acompanhar o processo de consolidação. Para pacientes com implantes, pode utilizar o uso de contraste para auxiliar no diagnóstico. A ressonância magnética traz informações sobre a medular óssea, o acometimento de partes moles, como fístulas, por exemplo. Porém, é difícil diferenciar de edema ósseo e a presença de fibrose e implantes pioram a resolução da imagem. A definição aumenta com o uso de gadolínio. A osteomielite se apresenta com baixo sinal em T1 e alto sinal em T2. A cintilografia e PET-CT podem trazer mais informações e apresentam sensibilidade e especificidade adequadas. Porém, a análise anatômica e disponibilidade da ressonância tornam o principal método de imagem para diagnóstico e tratamento. No geral, o tratamento se baseia na ressecção de tecidos infectados, uso de antibióticos e reconstrução do segmento. O tratamento deve ser discutido com o paciente e uma equipe multidisciplinar é recomendada, sempre lembrando o paciente acerca do risco de amputação. Deve-se lembrar que o tratamento é longo, de alto custo e com muitas complicações. As partes moles devem ser avaliadas, muitas vezes apresentam fístulas, aderências e retrações. Lesões próximas às articulações podem exigir fixadores externos circulares. Osteomielite medular exige a limpeza do canal e remoção dos implantes. Na osteomielite superficial e localizada, se resseca a cortical afetada e remoção do implante sem necessidade de fixação. Nas osteomielite difusa, se opta por amputação ou salvamento do membro. A amputação é uma opção para pacientes com muitas comorbidades, alterações neurovasculares, lesões extensas de partes moles e baixa funcionalidade. Quando se opta por salvar o membro, o paciente será submetido a múltiplos procedimentos, com desbridamento, antibiótico terapia, cobertura de pele de partes moles, reconstrução do membro, com longo período de reabilitação, não podendo excluir ainda a chance de amputação. A cirurgia é sempre necessária. Na ressecção radical, se tira todo o tecido desvitalizado até ver tecido sangrativo com margens e se retira todos os implantes. A antibiótico terapia endovenosa deve ser implementada por 4 a 6 semanas e depois via oral por mais 4 a 6 semanas. Apesar disso não ser um consenso. O antibiótico endovenoso não atinge o tecido ósseo se não houver a ressecção previamente. Outra opção é o uso de espaçadores com PMMA após ressecção. De preferência, esses espaçadores devem ter fenestras ou serem em bolinhas. Podem ser retirados após 6 a 8 semanas, porém há relatos de pacientes que ficaram com os espaçadores para sempre e não apresentaram complicações. O ideal é que o antibiótico seja guiado por antibiograma. Os mais usados são vancomicina, gentamicina e tobramicina. Estudos mostram um controle da infecção acima de 80% quando combinado antibiótico local e endovenoso. Após erradicação da infecção e recuperação de partes moles, a reconstrução óssea pode ser planejada com várias opções de técnicas e materiais disponíveis. Esse foi o capítulo 34, Food and Ankle Disorders. Muito obrigada.